Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus continue sendo derramada sobre a sua vida. Hoje eu queria levar você a pensar sobre gratidão. Acho que a gente já pensou algumas vezes sobre isso aqui, sobre gratidão, esse sentimento tão nobre que devemos ter, mas eu queria mais uma vez reforçar a nossa reflexão, nosso pensamento acerca disso. E hoje, de forma muito especial, eu queria começar com você no Salmo 126, um salmo muito conhecido, que traz uma das literaturas mais conhecidas, que está lá no versículo 3, e a gente vai perceber que é exatamente o reconhecimento de grandes coisas que Deus tem feito na nossa vida. E leia comigo o Salmo 126, que diz o seguinte: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Irmãos, interessante a gente pensar sobre esse salmo, e a gente vai dividir ele em duas perspectivas. Primeiro, a ideia de reconhecer aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas e sermos gratos a Ele por isso. E depois da gente reconhecer o processo que passamos até chegarmos no resultado exatamente daquilo que Deus faz na nossa vida. Antes de pensar propriamente sobre essas duas perspectivas do salmo, eu queria lembrar aos irmãos que esse salmo era um cântico de romagem. Como o próprio texto diz, cântico de romagem era quando o povo de Israel estava seguindo em caminhada para fazer romaria até chegar em Sião para adorar a Deus, quando era o tempo de ir adorar o Senhor no templo. E esses cânticos eram criados e feitos para abençoar a vida daqueles irmãos que estavam caminhando ali, iam louvando e criando esses cânticos. E muitos deles foram escritos, e existe uma parte no livro dos Salmos que é só desses cânticos de romagem. E aí a gente percebe que exatamente nesse cântico, nesse ato, esse salmo surgiu um período pós-exílio babilônico, onde o povo louvava ao Senhor e agradecia a Deus por esse feito que Deus havia proporcionado a eles, que foi de tê-los libertado do cativeiro babilônico, ter libertado eles da opressão do Império Babilônico, e agora eles estavam livres e estavam desfrutando daquilo que Deus tinha de melhor para a vida deles, estavam desfrutando do melhor de Deus para a sua vida. E sabe, irmãos, a gente precisa aprender muito com o povo de Israel nesse sentido, de que o nosso Deus, apesar de muitas dificuldades que nós passamos, mas o nosso Deus tem feito grandes coisas na nossa vida. E é exatamente sobre essa perspectiva que eu queria começar a pensar com vocês. Esse texto muito conhecido, do versículo 3 do Salmo 126, vai dizer que, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O povo de Israel, quando cantou esse salmo, como eu já falei, havia passado por um período muito difícil na sua vida. Um período de cativo, um período de sofrimento, um período de escravidão, de escassez de alimento, de escassez na área financeira também do povo. E aí a gente começa a pensar sobre essa perspectiva e de repente o povo de Israel começa a viver uma situação totalmente diferente. E o interessante e importante a gente entender diante de tudo isso é de que o povo de Israel reconheceu as grandes coisas que Deus havia feito na vida deles. E nós precisamos também, diariamente, reconhecer que o Senhor tem feito grandes coisas por nós, que grandes coisas o Senhor tem feito nas nossas vidas. E isso deve surtir em nosso coração a alegria, isso deve surtir em nosso coração a felicidade, deve transbordar para outro o sentimento de gratidão a Deus também por isso. É por isso que eu queria convidar você a, nesse momento, pensar sobre gratidão. Se você fosse colocar os feitos de Deus na sua vida até hoje, o que você teria mais a fazer com Deus? Seria ser grato a Ele ou seria
clamar ou murmurar a Ele por alguma situação na sua vida que você está passando que não está como você queria. Eu acho que certamente a resposta a essa pergunta seria de ser grato ao Senhor. Certamente você deveria ser muito grato a Deus. Certamente você deve ser muito grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele já fez na sua vida, por tudo aquilo que Ele ainda fará na sua vida. E nós bem sabemos, irmãos, que a maior das dádivas que Deus poderia nos dar é a vida. E maior do que a vida ainda, é a vida eterna. E essa é a maior bênção de Deus para a nossa vida. E devemos ser gratos ao Senhor. Perceba qual a condição que nós estávamos enquanto seres humanos, pecadores e miseráveis. Estávamos condenados a viver a condenação da morte eterna. Mas o Senhor, como nós pensamos nos últimos dias, pela sua graça, pela sua misericórdia, nos trouxe de volta. E hoje oferece para nós a vida e vida eterna. Se a gente for parar para pensar, irmãos, durante todo o dia de hoje, aquilo que Deus já proporcionou para a gente, o Senhor Deus já nos deu a vida, o Senhor Deus já nos deu o alimento na nossa mesa, o Senhor Deus já proporcionou para a gente saúde, o Senhor Deus nos dá livramento da gente ainda não ter, graças a Deus, precisar ser hospitalizado diante da situação que nós estamos vivendo tão triste. O Senhor Deus nos proporcionou livramentos. Talvez até você conheça pessoas que estão hospitalizadas, que pegaram a doença, mas o Senhor Deus proporcionou a essas pessoas cura, restauração. E isso são grandes coisas que o Senhor faz por nós. Isso são grandes coisas que o Senhor tem feito às nossas vidas. E essas grandes coisas nunca cessarão. Essas grandes coisas nunca terão fim, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Nosso Deus é um Deus que nos ama, que está em todo o tempo proporcionando livramentos para a nossa vida, proporcionando sustento, providência, trazendo provisão para a nossa casa, para a nossa vida. E é isso que deve encher o nosso coração. É por isso que deve transbordar o nosso coração de alegria ao nosso Deus. Porque é Ele quem cuida das nossas vidas. É Ele que cuida de nós, é Ele que nos dá tudo aquilo que nós precisamos. E grandes coisas o Senhor fez por nós. E por isso devemos estar alegres, irmãos. E a outra perspectiva do Salmo 126. Exatamente o que está lá a partir do versículo 5. Quando o povo de Israel canta e diz ao Senhor: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Irmãos, talvez você esteja se perguntando: mas pastor, como que a gente vai ter o coração grato? Como que a gente vai conseguir ser alegre, estar transbordando de alegria em uma situação tão calamitosa que nós estamos passando, em uma situação tão triste que nós estamos passando? Irmãos, percebam o que nós acabamos de ler no Salmo 126. O salmista nos diz, quando criaram esse cântico, eles estavam dizendo o seguinte: aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo e trazendo os seus feixes repletos, ou seja, aqueles que semeiam, aqueles que passam por momentos de dificuldades, aquele que, como nós, hoje, estamos passando por dias difíceis. Haverão dias em que nós iremos celebrar com júbilo por aquilo que o Senhor fez, por mais uma bênção que Deus dispensou na nossa vida. Percebam, irmãos, quando tudo isso acabar, o quanto nós teremos para contar à nossa posteridade, aos nossos filhos, aos nossos netos, aqueles que estarão conosco no futuro, o quanto nós iremos contar para eles o livramento que Deus fez, que Deus nos deu no ano de 2020. Se você parar para pensar, quantas mortes estão sendo registradas por dia no nosso estado, no nosso país, e devemos louvar a Deus porque nós não somos mais um número nessa estatística. Quantas dificuldades que estamos enfrentando nesse tempo, no futuro servirão para a gente de experiência, para que a gente entenda cada vez mais quem é Deus na nossa vida. E isso deve fortalecer em nosso coração o sentimento de gratidão a Deus, o sentimento de alegria, o sentimento de júbilo. O Senhor Deus não nos quer tendo o sentimento de tristeza.
O Senhor não nos quer em um sentimento de depressão. O Senhor não nos quer em um sentimento de angústia. O Senhor nos quer felizes. O Senhor nos quer ver bem. O Senhor nos quer ver alegres e confiantes nele de que tudo isso vai passar. Irmãos, o povo de Israel contou a experiência que eles tiveram quando passaram pelo período do cativeiro babilônico. E é por isso que eles cantaram que aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilos, ceifarão. Se hoje nós estamos no período de semear com lágrimas, nós estamos no período da semeadura, para semear chorando, devemos nos alegrar e nos fortalecer, porque virá o dia da colheita, virá o dia da ceifa, em que nós iremos colher com alegria. Louve a Deus por isso. Seja grato ao Senhor por isso. Certamente o Senhor Deus não esquecerá de você. Com certeza Deus não esqueceu de você. Lembre-se disso agora, o Senhor Deus lembra de você o tempo todo. Por isso, seja grato. Agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. E saiba que o Senhor Deus ainda fará muito mais. Agradeça ao Senhor por tudo. Seja grato. Que Deus te abençoe, meu irmão.